Que a partir desse momento, nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Porque seremos confrontados, consolados, edificados, alimentados pela viva e santa palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte no seu lugar? Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo. O pastor nem sabia que eu ia pregar em cima dessa passagem, mas deixa eu ler a partir do versículo 25 com você. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, C.A. de Palavra Viva? Aleluia. 27, sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. 40, Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas, desamarrem as faixas, desamarrem as faixas, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Na versão NVI, Jesus disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia, sente no seu lugar dando glória a Deus. Sim, obrigada, Senhor Jesus. Essa é a tua palavra, este é o teu povo. Que eu seja um canal de vida e de bênção para a tua igreja, para a tua noiva nessa noite. Com temor e tremor eu prego a tua palavra, e o teu Espírito, que é o autor dessa palavra, vai testificar a tua palavra em cada coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Queridos, essa foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração, com base em tudo que nós vivemos como família nesses últimos tempos. E eu vejo aqui o milagre da ressurreição, aliás, o milagre da ressuscitação acontecendo, mas também eu vejo um milagre de cura acontecendo. E o tema da mensagem de hoje é o milagre da vida
e o milagre da cura. O milagre da vida e o milagre da cura. E os textos, mesmo que eu tenha lido desde o verso 25 com você, os textos que eu quero me atentar com você nessa noite é apenas o verso 43 e o 44, de tantas lições que a gente pode tirar de João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Tantas coisas, tantas lições, tantas verdades o Senhor, Ele comunica ao nosso coração. Mas o verso 43 e 44 é o texto base e o enfoque dessa noite. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Jesus, meu amado irmão e irmã, ele chegou ao túmulo de Lázaro, ninguém esperava um milagre daquela proporção. Quando Jesus chega lá, ninguém imaginava o que ia acontecer. Jesus já sabia. Se você volta alguns versículos antes, você vai ver Jesus falando que ele dormia, que Jesus iria o despertar. A minha versão chega a dizer essa expressão: Jesus sabia que Lázaro dormia, ele dorme, eu vou lá despertá-lo. E nós sabemos, né, que a morte é algo que fere muito o coração das pessoas. Mas nessa ocasião aqui, ninguém poderia imaginar, a não ser o próprio Cristo, que Lázaro seria ressuscitado. Ninguém esperava o milagre dessa proporção. O corpo de Lázaro, esse é um detalhe importante. O corpo de Lázaro estava sepultado há 4 dias, né? 4 dias já é o tempo suficiente para que um corpo sofra decomposição e o mau cheiro suba. E por isso que ninguém imaginava e esperava um milagre desse tamanho. A esperança daquelas pessoas que conheciam Lázaro, das suas irmãs, haviam morrido antes dele. Mas Jesus, ele realizou 2 milagres naquele dia. E o primeiro milagre foi o único milagre que só ele pode operar. Só Jesus pode dar vida ao morto. Só ele foi aquele que venceu a morte. Jesus foi quem venceu a morte. A morte é o maior medo da humanidade. Mas Jesus, o Rei dos Reis, ele morreu numa cesta, mas ao 3º dia a morte não pôde segurá-lo. E a palavra diz: ei morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O Rei ressuscitou. Jesus venceu a morte no 3º dia. Ele é Rei sobre todos. A morte respeita Jesus. A morte respeita o Deus da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O milagre da vida. O segundo milagre que aconteceu na vida de Lázaro naquele dia foi o milagre da cura. Milagre da vida e milagre da cura. A vida veio instantaneamente pela voz de Jesus. Ei, Lázaro. Jesus é esse que é capaz de falar e alguém sair do mundo dos mortos e vir para a vida. Milagre da cura. E o milagre da vida se manifesta através da voz de Jesus. Mas a cura de Lázaro exigiu um processo. O milagre da vida foi recebido pela voz de Jesus naquele dia. Mas o milagre da cura, ele se manifesta em processos na minha história e na sua história. Cada um aqui, como Lázaro, recebeu o milagre da vida. Porque Jesus, ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fazendo assentar nos lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus. Eu e você estávamos mortos espiritualmente, mas nós fomos ressuscitados pelo Rei, pelo dono da vida, pelo autor da vida, pelo autor da sua história. Um dia você esteve morto espiritualmente, mas Jesus te fez reviver. Você recebeu o milagre da vida espiritual, do novo nascimento. Você renasceu em Cristo Jesus, e isso foi um milagre na sua história. Jesus te deu vida outra vez. Será que você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Jesus te deu vida outra vez.
Lázaro também nesse dia, ele recebeu vida física, vida na terra, mas ele ainda estava envolto por ataduras. Envolto por aquelas ataduras. Ele estava vivo fisicamente, mas Lázaro ainda não estava livre. Era de costume naquele tempo envolver os mortos em ataduras, como múmias dos filmes que você já viu. Os mortos naquele tempo, eles eram envolvidos, completamente envolvidos por ataduras. E Lázaro também estava envolto, sua cabeça enrolada num pano, seu corpo envolvido por ataduras. E eu não sei se você já percebe, uma pessoa que está completamente envolvida por ataduras, ela não está livre. Lázaro tinha recebido o milagre da vida, mas fisicamente ele ainda estava imobilizado, ele não podia caminhar. Jesus fez o que ninguém mais poderia fazer, mas Lázaro ainda estava imobilizado pelas ataduras. Tinha algo ainda para acontecer na mobilidade de Lázaro, tinha algo ainda para se manifestar na mobilidade de Lázaro. Ele estava vivo, mas ainda não estava livre. E a gente vê isso no último versículo, no versículo 44. E o morto saiu com as mãos e os pés presos. Ele tinha recebido o maior milagre, que era o milagre da vida, mas ele ainda estava preso por faixas, e o rosto dele envolto num pano. E Jesus dá ordem: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Havia vida, havia milagre, mas ainda não havia liberdade, ainda não havia mobilidade. Ele ainda estava preso em algumas coisas. Ele podia respirar, mas ele ainda não podia caminhar normalmente. Ele estava preso pelas ataduras. Ele podia ouvir, mas ainda precisava de que alguém removesse aquilo que prendia o seu corpo. Ele estava preso pelas ataduras. É exatamente isso que acontece conosco. Todos os dias Deus nos concede o milagre da vida, mas as curas das feridas, as feridas da alma, é uma jornada que vai exigir de mim, de você, humildade, relacionamento e ajuda. O milagre da vida Deus te concede todo dia, mas a cura nós precisamos trabalhar por ela. E nós precisamos de ajuda para sermos soltos das ataduras que cobrem as feridas da nossa alma. O milagre da vida está só em Jesus Cristo. Eu não sei aonde você tem procurado vida. Eu não sei se você tem vivido no modo sobrevivência. Mas eu te digo que a verdadeira vida está escondida no Filho de Deus, Jesus Cristo. O milagre da vida é somente em Jesus. Lázaro, venha para fora. Só Jesus podia fazer aquilo. Ninguém podia fazer isso. Ninguém tinha autoridade nesse chamado. Nem Marta, nem Maria, nem os discípulos. Ninguém poderia fazer aquilo, só Jesus. Porque o milagre da vida está escondido em Jesus. Somente Jesus tinha autoridade para chamar um morto de volta à vida. Da mesma forma, a verdadeira vida espiritual, meu irmão, minha irmã, não vem da religiosidade, dos recursos, da força humana, não vem da beleza, não vem dos seus diplomas, não vem da sua posição, status social, não vem. A vida espiritual não vem dessas coisas. A vida espiritual, a verdadeira vida, ela procede de Cristo, ela procede do alto, ela procede do Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Emanuel, Deus conosco, a água da vida, o pão vivo que desceu do céu, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A vida vem dele, a vida vem de Deus, a vida vem de Jesus. Não vem das coisas que você pode produzir, não vem da força do seu braço, não vem do seu intelecto, não vem da sua posição. A vida vem de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Todos os dias, quando você acorda, você está vivendo um milagre. Amanhã,
Se eu acordar. Se você acordar, quantos creem que vão acordar amanhã? Viveremos o milagre da vida amanhã, segunda-feira. E na terça, de novo. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no fechamento de junho, no fechamento de julho, agosto, setembro, outubro, até o último suspiro, estaremos vivendo todos os dias o milagre da vida que só Jesus pode nos dar. Ninguém mais. Ninguém mais. Pense nisso quando você acordar amanhã de manhã. Não acorde acelerado. Não acorde desesperado pelas coisas que você pode produzir. Acorde contemplando o autor da vida. Senta na cama, enche seus pulmões de ar. Jesus, obrigada por esse milagre. O ar que você respira vem dele. O coração que bate, que você não tem capacidade de fazer isso por você mesmo, vem dele. A oportunidade de recomeçar. Amanhã você vai receber uma oportunidade de recomeçar. Faça isso colocando Jesus no topo da sua vida. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça, é favor imerecido de Deus. É algo que eu e você não podemos produzir por nós mesmos. É favor de Deus que nós não merecemos. Capacidade para recomeçar. Tudo isso é graça. O milagre da vida é graça. A vida, ela não é apenas um presente de Deus para mim e para você. Ela é um milagre renovado todas as manhãs. Eu vou repetir isso. A vida não é apenas um presente de Deus. É um milagre renovado todas as manhãs. A vida não é apenas um presente de Deus. É um milagre renovado. Milagre renovado. Milagre renovado todas as manhãs. Isso tem que tirar do nosso coração a insatisfação. Isso tem que tirar do nosso coração a murmuração. Isso tem que tirar do nosso coração a ingratidão. Milagre renovado todos os dias. Então, em primeiro lugar, conselho para você aproveitar o milagre da vida. O milagre da vida. Nós não estamos vendo sobre o milagre da vida e o milagre da cura. Então como que você vai desfrutar diariamente? Como desfrutar, pastora, diariamente desse milagre da vida que eu recebo todos os dias? Em primeiro lugar, acorde com gratidão. O céu entende essa linguagem, porque a gratidão procede do próprio Deus. A insatisfação, a ingratidão foi uma deformação que nós sofremos na nossa humanidade. Quando ela decidiu se afastar de Deus, quando Adão e Eva decidem se afastar de Deus, toda a humanidade ela é gerada dessa forma. Então essa é uma deturpação da vida de Deus em nós. Não é isso que Deus quer que vivamos, essa insatisfação constante. Não vem de Deus para nós, mas a gratidão e o contentamento. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigada pela renovação da vida, obrigada pelo milagre da vida. Acorde com gratidão em nome de Jesus. Nos Estados Unidos tem uma festa que infelizmente o Brasil copia tanto lixo, né? Como o Dia das Bruxas, enfim, tanta coisa inútil. Mas o Brasil poderia copiar essa festa chamada Dia de Ação de Graças. Mas não vem de jeito nenhum. Não introduzem na cultura brasileira o Dia de Ação de Graças. Mas é um dia que eu gostaria que tivesse no nosso calendário. Onde famílias se reúnem ao redor da mesa e eles saem perguntando um para o outro: pelo que você é grato? Pelo que você é grato? E cada um vai falando o seu motivo de gratidão. E eu pergunto para você hoje: pelo que você é grato? Pelo que você é grato, irmão, irmã? Acorde com gratidão. Quem enxerga a vida como um milagre, para de viver reclamando. Se você enxergar amanhã a sua vida como um milagre, a reclamação vai sair de dentro de você e vai dar lugar à gratidão. Quem enxerga a vida como um milagre, para de viver reclamando. Irmão, reclamação é cinismo.
O povo, quando sai de uma libertação de 400 anos do Egito, o povo de Deus, o povo a quem Deus tinha aliança e amava profundamente, Deus vai lá, levanta um camarada na geração deles para libertar esse povo. E esse povo começa a se levantar contra o líder que Deus levantou na nação para libertá-los. E eles começam a murmurar. Faltou covas no Egito para nos enterrar? Para que nos tirou de lá? Saudade do alho poró, saudade da cebola do Egito. Mas como o pastor Bruno sempre fala, eles esqueciam da chibata que eles tomavam todos os dias. O Deus fazia durante o deserto o maná chover todos os dias. Milagre estava acontecendo, ninguém estava passando fome, ninguém estava passando frio, ninguém estava passando necessidade. E eles estavam murmurando contra Deus todos os dias. Eles eram cínicos. Você consegue perceber que o ser humano fica cínico, cara de pau, quando ele começa a reclamar. Ai, muito melhor era a cebola do Egito que esse maná aqui, essa comida todo dia. Não sei o que era o maná exatamente, mas eles estavam tipo reclamando do cardápio do dia. E às vezes a gente faz muito igual, sabe? O tempo passa, mas as pessoas continuam as mesmas. E Deus está trabalhando no nosso coração. Ei, enxergue todos os dias como uma oportunidade que eu estou te dando. Para de reclamar daquilo que você ainda não tem. Comece a agradecer pelo que eu te dei. Eu te dei vida, eu te dei sopro, eu te dou saúde, eu te dou milagre, eu sustento sua casa, eu livro sua família do mal, do diabo, dos ataques das trevas. Recomece todos os dias com gratidão. Acorde com gratidão e você verá milagres acontecer na sua vida. Gratidão é princípio do reino de Deus, é linguagem do reino de Deus. Quem enxerga a vida como um milagre para de viver reclamando, entende que tudo é graça, tudo é favor de Deus. Salmo 118, verso 24 nos encoraja e nos ensina a dizer: este é o dia que o Senhor já fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Uau! Comece a enxergar cada dia como sendo o dia que o Senhor já fez. Enche a sua boca de salmos e a murmuração vai se fechar, vai se calar, não vai ter espaço. Esse é o dia que o Senhor já fez. Então acorde com gratidão. Em segundo lugar, para aproveitar o milagre da vida que Deus te dá, Deus me dá todos os dias, viva o presente. Fala comigo, presente. Sim, o agora, o presente. Por isso que tem esse nome, é um presente que Deus te dá todos os dias. Algumas pessoas precisam abandonar o seu passado. E algumas pessoas precisam parar de ter tanta ansiedade pelo futuro, tanto desespero, e começar a desfrutar de algo chamado presente, que é um presente dado a Deus agora para você. Desfrute do presente. Muitas pessoas sobrevivem presas ao passado ou ansiosas pelo futuro. Mas Deus, Ele se manifesta no hoje. Deus está se manifestando agora. Deus está falando com você agora. Aproveite o que Ele está fazendo agora, nessa estação da sua vida. Desfrute as bênçãos e os milagres agora. Desfrute o recomeço que Deus está te dando agora. Viva o presente. Deus se manifesta no hoje. Eu entendo que por causa de muitos traumas vividos em família, muita escassez financeira, existem pessoas que guardam a melhor louça para uma ocasião específica. Não, o melhor é para os visitantes, o melhor da minha casa. A melhor louça do casamento de 20 anos atrás é para quando eu receber pessoas importantes. Não, tem uma roupa, pastora, que eu guardo, na verdade eu tenho que tirar a traça direto que fica tentando destruir, entendeu? Porque eu estou guardando para uma ocasião especial. Deixa eu te falar, viva o presente. Qual é a melhor data para usar a louça? Hoje, agora. Qual é o dia para usar a melhor roupa? Hoje, você tem vida hoje. Viva o presente. Desfrute o que Deus te deu. Pare de guardar as coisas para o futuro. Pare de se lembrar com o saudosismo do passado. Viva o presente que Deus te deu. Quando chegar a ocasião especial, Deus te dá condições para você ter outra roupa. Cara, a gente tem que começar a viver com base na fé e no tamanho do Deus que a gente vive. Para de ficar guardando roupa
toma para a traça comer. Para de ficar guardando para o ferrugem e os ladrões roubarem. Desfrute hoje do milagre e da bênção que Deus te dá. Desfrute hoje da família que Ele te deu. Junte os seus filhos ao redor da mesa e agradeça pela refeição hoje, com o melhor prato que você tem, com o melhor talher que você tem na sua casa. Não, essa carne é para o domingo, essa carne é para hoje, porque nós temos vida hoje, e nós vamos viver hoje o que Deus está fazendo. Mude a sua mentalidade e as coisas vão melhorar. Desfrutar a vida que Deus está dando, acordar com gratidão e viver o presente. Para de gerar tanta expectativa assim, a gente nem está lá. Mateus 6, Jesus faz essa pergunta para a gente: ei, por melhor que você seja, o bonzão, a boa zona, quem é de vocês que pode acrescentar uma hora que seja a vida? O futuro não está na sua mão, não. Estou falando contra planejamento, não é nada dessas coisas. Estou falando para você desfrutar o presente que Deus te deu agora. A vida que você tem na mão, a ocasião especial é estar vivo, é desfrutar, é receber, é sentar com a família, é agradecer, é abraçar, usar o melhor que Deus te deu. Ai, mas a coisa está tão difícil lá em casa, pastora, que eu só estou podendo comer carcaça. Carcaça de galinha é o prato do dia. Se é o melhor, detona os ossinhos lá com muita alegria e gratidão ao Senhor. Mas a estação da carcaça vai acabar. Quando chegar a estação da picanha, do filé mignon, você vai comer. Porque tem gente, sabe que mudou, Deus mudou a estação, Deus já abençoou, você já saiu do deserto, mas você está vivendo com uma mentalidade de deserto, uma mentalidade de escassez. Saiba viver na estação que Deus está operando na sua vida. Isso é sabedoria para viver o milagre da vida. Ser grato todo dia e viver o presente. Sabedoria. Caminhe, irmão. Se desenvolva, seja grato, viva com aquilo que Deus te deu agora. Desfrutar a vida. Deus está se manifestando hoje. Fala para alguém, pelo amor de Deus, está perto de você. Deus está se manifestando hoje na sua história. Viva o presente que Ele está te dando. Terceiro e último lugar de como desfrutar o milagre da vida. O primeiro é acorde com gratidão. O segundo é viva o presente. Dá um glória a Deus aqui. Viva o presente. Vou falar uma coisa aqui. Comprei uma frigideira lá para casa. Boa com força. Depois eu descobri que ela não era tão boa assim. Preparando o molho para o macarrão, pego no cabo. Tuf, cai a frigideira e o meu molho todo no chão. Joguei a vasilha fora de imediato? Não. E eu ensino sobre isso. Porque, cara, eu tinha usado, 2, 3 vezes só. E eu fiquei com uma dó de desfazer da frigideira. E fiz algumas refeições naquela frigideira sem cabo. E ela sempre falando comigo. Querida. Aí eu, mas tá tão novinha. Fulano falou que tem um lugar que conserta a frigideira. E todo dia que eu pegava ela lá. Querida. Já deu, né? Aí eu, só mais uma vez. Só mais uma. Quem aqui precisa se livrar das frigideiras sem cabo? Só mais uma vez. E aí eu peguei e fui jogar lá fora. Antes de ontem, eu acho. Aí o pastor Bruno olhou. Eu falei assim, amor, vou jogar fora. Agora eu tô decidido, vou jogar fora. Deus, vou comprar outra frigideira. Vamos comprar em nome de Jesus. Joguei ele. Nossa, mas ela tá tão novinha. Ai, não fala isso, que eu vou pegar ela de novo. Eu tô brincando com você. Aí ele falou assim, pensa que quem achar, né, vai abençoar alguém. Imagina, alguém que possa achar, né, tá nova, o teflon perfeito por dentro, vai abençoar alguém que vai achar ou vende essas coisas e tal. Vai abençoar outra pessoa. Aí eu, tá bom, você já me convenceu, vai embora. Sai daqui, sai de perto de mim. Aí ele desceu com ela. Porque a gente tem essa mania de falar, só mais uma vez, só mais um pouquinho, ainda dá para tirar um caldinho aqui disso. Não, mas, sabe,
Deus vai dar condição de você comprar outra frigideira. De sei lá o que você precisa na sua vida, que você está protelando, em nome de Jesus. Mas viva o presente, viva o agora. Não guarde coisas para o futuro. Você entende? Viva o presente. Tem muitas pessoas, tudo bem que agora a gente está no inverno, mas falam assim: não vou na praia porque eu não tenho um corpo para ir na praia. Qual que é o corpo para ir na praia? Você entende? É uma limitação, cara. Isso é uma limitação na mente. Então, qual que é o corpo ideal para ir uma praia? Tem um corpo vivo. Tenha um corpo e vá na praia. Consegue entender? Você não tem uma revelação profunda como essa. Você não tem. Você não tem uma revelação profunda como essa. Qual é o corpo de ir na praia? O seu corpo. Tenha um corpo e vai na praia. É tão óbvio que a gente esquece do óbvio. Consegue compreender? A gente sempre está achando assim: eu vou ter alguma coisa muito especial para eu desfrutar a vida. Primeiro eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que caber dentro da opinião geral do que é perfeito para eu desfrutar a vida que Deus me deu. Pelo amor de Deus, saia dessa mentalidade e vive o presente. Vive o que Deus está fazendo hoje por você, pela sua história. Não meça o seu valor pela estética da sua vida, pelo que você tem, pelo que você não tem, pela sua aparência. Viva hoje, desfrute hoje o presente da vida que Deus te deu. E é lógico que eu não estou falando de pecado. Aleluia. Dá um glória a Deus só aos crentes aqui. Fala para a pessoa: desfrute sem pecado. Desfrute com santidade. Pronto. Viva o presente. Terceiro lugar, como desfrutar diariamente o milagre da vida. Primeiro, acorde com gratidão. Segundo, viva o presente. Terceiro, honre seu propósito. Quem recebeu vida de Deus precisa viver para algo maior do que si mesmo. Então viva para algo que é maior do que você mesmo. O quê? A vida de Deus, o reino de Deus, as realidades do reino de Deus. Viva o seu propósito. Cada um aqui recebeu dons e talentos para quê? Para servir. Faça isso. Não viva uma vida egoísta. Honre o propósito. Sirva. Faça o que Deus colocou dentro de você, no seu coração. Dons e talentos. Sirva, sirva, sirva. Viva o propósito de Deus. Um dos primeiros propósitos que nós recebemos e ministérios que recebemos de Jesus, do Senhor, é o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Cristo é a nossa responsabilidade. Faça isso. Pregue Jesus na faculdade, no trabalho, no ônibus, por onde você passar. Sirva o reino, sirva pessoas, abençoe. Toque a vida de pessoas com os dons e talentos que Deus te deu. Quem é filho de Deus, meu irmão, não fica com esse pensamento de: ai, que eu estou perdendo. Estão me usando. Ei, se desgaste pelo reino de Deus e pelo evangelho de Cristo. Entrega tudo, meu irmão. Quando Jesus te chamar, suba vazio. Gaste a sua vida em serviço ao Senhor e às pessoas. Honre o propósito com o seu talento, com o seu dom, com aquilo que Deus te entregou. A vida mais miserável de ser vivida na terra é uma vida egoísta. É uma vida que pensa só em si mesmo. Sirva um propósito maior do que você. A igreja é maior do que nós mesmos. Sirva o propósito, o corpo de Cristo. Faça algo com o que Deus te deu por alguém. Temos tantas áreas de atuação no ministério. Tantos lugares para que você possa ser um voluntário. Faça algo. Não viva uma vida de modo egoísta. A vida com egoísmo, ela não é uma vida com significado. Mas a vida com propósito e serviço é uma vida cheia de significado. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Quem reconhece o milagre da vida, todos os dias, transforma dias comuns em oportunidades extraordinárias. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Então, em primeiro lugar, nós entendemos que o milagre da vida vem somente de Jesus. E para viver essa vida, esse milagre que recebemos todos os dias, nós precisamos acordar com gratidão, viver o presente e honrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Segundo lugar, o milagre da vida não remove automaticamente todas as feridas. Todo mundo recebeu aqui o milagre da vida de Jesus. Mas você
não teve as suas feridas removidas automaticamente, meu irmão, minha irmã. Aquele que havia morrido, Lázaro, saiu com as mãos e os pés presos por faixas. Lázaro saiu do túmulo carregando marcas da morte. As ataduras eram marcas de que ele esteve morto, porque eram mortos que eram envolvidos em ataduras. Então ele estava carregando as marcas da morte. Lázaro sai do túmulo carregando as marcas da morte. As ataduras, elas tinham uma função que era envolver um corpo morto, mas também elas cobriam feridas. Ataduras cobriam feridas e impediam movimentos. Lázaro estava vivo, porém Lázaro estava limitado pelas ataduras. E quantas pessoas estão assim hoje? Vivas, receberam o milagre da vida. Elas vivem, elas frequentam a igreja, elas trabalham, elas sorriem, mas por dentro elas continuam envolvidas em ataduras emocionais. Ataduras que cobrem feridas emocionais. Existem pessoas que sim, receberam o milagre da vida, mas estão presas pelas ataduras das feridas da sua alma, das feridas dos traumas vividos. Ataduras de rejeição, ataduras de abandono, ataduras da traição, da culpa, do medo, ataduras da insegurança, ataduras de traumas antigos. Minha irmã, meu irmão, há pessoas que saíram do túmulo como Lázaro, mas ainda não saíram das ataduras. O Senhor quer te tirar desse lugar. Muitos receberam vida de Deus, mas ainda não encontraram cura para a sua alma. Por isso continuam andando com dificuldade. As ataduras que envolvem as feridas da sua alma impedem o seu livre movimento, ainda que você tenha recebido vida de Cristo. É necessário viver e desfrutar o milagre da vida, mas também receber o milagre da cura sobre a sua vida. Há pessoas que receberam vida de Cristo, sim. Foram ressuscitados com Cristo, receberam Jesus, estão vivos espiritualmente, mas continuam com ataduras emocionais, continuam desconfiando de todos, continuam interpretando todos, continuam reagindo a pessoas a partir das feridas. Como alguém já disse, pessoas feridas são pessoas inacessíveis. Todo mundo aqui recebeu o milagre da vida. Mas todo mundo aqui precisa ser curado, precisa receber o milagre da cura. O milagre da cura das feridas. Caminhar de forma livre. O que são essas feridas da alma que impedem o seu movimento? O que está impedindo de você viver plenamente o que Deus te chamou para viver aqui na terra? Pessoas feridas são pessoas inacessíveis. E eu escrevi uma frase essa tarde que o Espírito Santo me deu. Eu falei: Deus, eu me sinto tão impotente diante de algumas pessoas que carregam marcas na sua alma das dores e dos traumas sofridos. Eu me sinto impotente porque eu tenho muitas vezes o remédio da palavra para dar, mas toda vez que você chega para acessar uma pessoa ferida de alma, com ataduras na alma, quando você vai dar o remédio, elas reagem como se fosse um ataque, porque elas estão embaladas pelas dores e pelos traumas. Pessoas embaladas pelas dores e pelos traumas, que quando alguém estende a mão para oferecer o remédio, acreditam estar sendo atacadas. As feridas estão tão bem embaladas. A pessoa está tão protegida, protegendo tanto as feridas, as dores, que quando alguém chega e fala: ei, isso aqui é uma ferida, eu não quero sua ajuda, elas reagem, porque estão machucadas. Por trás de toda pessoa ferida, por trás de toda pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Já percebeu pessoas reativas demais? Tudo que você fala tem uma língua, uma palavra afiada. Ela espeta alguma coisa, joga uma indireta, está sempre com disposição para machucar alguém. Isso são pessoas com ataduras. Jesus quer tirar as ataduras da sua alma. Jesus quer tirar a reatividade do seu coração.
Jesus quer tirar essa disposição de ferir de volta o tempo inteiro as pessoas. Ainda que você tenha recebido vida de Cristo, receba o milagre da cura de Cristo, para que você seja livre e a sua mobilidade volte. E você possa caminhar livremente. Quando alguém tenta ajudar, elas interpretam a ajuda como agressão. Ataduras da alma. Quando alguém tenta amar, elas enxergam o amor como ameaça. Ninguém quer me ajudar. Crítica. Não estou dizendo que não existam pessoas assim, mas eu estou dizendo que pessoas feridas na alma, emocionalmente, não conseguem acreditar na ajuda que vem de ninguém. Não conseguem acreditar num braço estendido. Acreditam que são ameaças. Não conseguem receber a ajuda de alguém. Lázaro precisou de ajuda. Jesus falou, tirem. O milagre da vida foi ele que deu. Ei, Lázaro, vem! Lázaro obedeceu a voz de só aquele que poderia dar vida. Mas Jesus deu ordem para alguém ir lá. Ei, vão lá e arranquem as ataduras dele. E deixem ele ir. Jesus, ele quer me curar, quer te curar. Mas a nossa cura vai passar por pessoas. Mas pastor, eu fui ferida justamente por pessoas. Ei, essa é a notícia que eu tenho para te dar que você já sabe. Se o seu trauma e a sua dor vêm através de pessoas, a sua cura também virá através de pessoas. O milagre da cura também virá através de pessoas. Lázaro precisou ser desamarrado. Lázaro precisou que alguém arrancasse as suas ataduras, porque sozinho ele não conseguia. Então você precisa de ajuda. Você precisa que alguém tire as suas ataduras para que você volte a ter mobilidade. Você é assim? Quando alguém tenta te ajudar, você interpreta a ajuda como agressão? Quando alguém tenta te amar, você enxerga isso como uma ameaça? Ameaça. Quando alguém te corrige, você sente rejeição? Jesus quer tirar as suas ataduras. Ele quer que você seja livre das ataduras que protegem as suas feridas, protegem os seus traumas. Feridas não tratadas, meu irmão, minha irmã, transformam carinho em ameaça e cuidado em ofensa. Vou repetir isso. Feridas não tratadas transformam carinho em ameaça e cuidado em ofensa. Milagre da vida e o milagre da cura. Receba o milagre da cura. Não deixe suas dores emocionais atrapalharem você ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Eu escrevi isso sentada hoje, na mesa da minha sala. Porque eu creio que através de mim, você vai ouvir Jesus falar com você. Não deixe as suas dores emocionais atrapalharem você de ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Eu vou repetir isso. Não deixe as suas dores emocionais atrapalharem você de ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Não permita. Só Jesus pode te dar o milagre da vida, mas só a disposição do seu coração pode manifestar o milagre da cura por você. Você tem que querer ser curado. Não carregue os seus traumas como se fosse a realidade de Deus sobre você, porque não é. Deus quer que você avance. Deus quer que você viva plenamente os propósitos dEle. Mas você é essa pessoa tão desconfiada, tão ferida, o tempo todo essa mentalidade suja, essa mentalidade que você está em perigo, que é você contra o mundo. Sai desse lugar, você não é um sobrevivente, você é um filho amado, você foi achado pela graça de Deus, você foi encontrado pelo amor de Cristo, você foi encontrado pela graça e o sangue derramado. Sai desse lugar de menino assustado, sai desse lugar de mulher assustada. Jesus ama você e Ele quer que você seja livre das ataduras que envolvem as suas feridas e a sua alma. Disposição para ser curado. Disposição para dizer: eu não sou aquele garoto que sofreu aquele trauma. Eu não sou aquela garota que sofreu aquele trauma. Jesus quer hoje curar a garota, curar o menino e a menina, para que a mulher se levante, para que o homem de Deus se levante. Disposição para viver o milagre da cura. Não deixe as suas dores emocionais
atrapalharem você de ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Você carrega a vida de Deus dentro de você. Talvez os seus traumas disseram que você é um lixo. Talvez abusos, coisas, traições, dores que você sofreu. Você não consegue enxergar o seu real valor. Mas existe propósito dentro de você. Existe vida dentro de você. Existe essência dentro de você. Existe um Espírito de Deus que foi depositado dentro de você. E sim, alguém está olhando para você. A sua vida está sendo inspiração para alguém. Por favor, não pare. Por favor, pare de se olhar com os olhos das feridas e das dores do seu passado. Comece a se enxergar como Jesus te enxerga. Uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se enxergue e se veja como Deus te vê. Pare de se olhar a partir de dores e traumas, feridas e traições. Você é maior do que a dor que te causaram. Você é maior do que a traição que você sofreu. Você é maior do que o engano, do que o roubo. Você é maior. Não é no sentido da soberba, mas no sentido do propósito da sua existência. Deus continua contando com você. Deus continua depositando vida e milagre todos os dias, esperando que você se levante dessas ataduras. Não, hoje Ele vai ouvir a minha palavra. Não, hoje ela vai se levantar. Hoje ela vai sair desse lugar de inadequação. Ele vai sair desse lugar de inadequação. Ele vai parar de mendigar atenção, parar de mendigar aceitação. Não, hoje ele vai, porque ele vai saber que o meu sangue foi derramado por ele lá na cruz. Ele já foi aceito, ele já foi amado. Ele não é um órfão, ela não é uma órfã, não é um esquecido, não é um abandonado, porque eu provei o valor dela na cruz. Eu provei o valor dele na cruz. O meu sangue está sobre ela. O meu sangue está sobre ele. O meu espírito mora dentro dele. O meu espírito mora dentro dela. E eu quero que eles vejam. Eu quero que eles enxerguem o que eu já depositei dentro deles, para que eles vivam plenamente os meus sonhos e os meus propósitos sobre ele. E aí você diz: eu não consigo ver nada, pastora. Jeremias 29:11, ele está dizendo: pois sou eu que sei, pois sou eu que sei, pois sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Se cure em Jesus. Se cure em Jesus. Cure as suas carências na cruz de Cristo. Cure as suas carências e traumas no afago do Espírito Santo. Ele tem isso para mim. Ele tem isso para você. O milagre, última etapa. O milagre da cura exige ajuda e decisão. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus poderia ter removido as ataduras sozinho. Se ele já deu a vida sozinho, ele poderia falar: dá licença que eu vou tirar as ataduras dele. Jesus não falou isso. Ele escolheu envolver pessoas no processo da cura. Jesus escolheu envolver pessoas no processo da cura de Lázaro. Jesus escolheu envolver pessoas no processo da sua cura. Jesus não faz tudo sozinho. Ele conta com o corpo dele. Ele conta com a igreja, com os santos, lavados e remidos pelo Cordeiro. Jesus está envolvendo gente no seu processo do milagre da cura. Deus cura através da comunhão. Não tenha dúvida disso. A comunhão é um negócio que traz cura para o nosso coração. E sim, ela é sobrenatural. Não tem a ver com as pessoas envolvidas, tem a ver com o princípio espiritual. A comunhão gera cura sobrenatural. Muitas vezes eu subi nesse altar para pregar e ministrar. Luto da dor, da perda, da morte do meu pai. Perda de irmãos. Dores profundas emocionais. Síndrome do pânico. Depressão profunda. Diagnóstico como muita gente pode ter. Eu já tive. Ai, irmão. Mas chegar no corpo de Cristo quebrado, você encontra a reunião dos santos. E existe um óleo, com bom e com suave, com agradável, que os irmãos vivam em união.
É como óleo que desce sobre a cabeça e vai escorrendo pela barba. A barba de Arão escorre pelas suas vestes. A comunhão, ela é um princípio espiritual, não tem a ver com a qualidade ou o defeito de alguém. Tem a ver com um princípio lançado do reino de Deus. E quando a gente está em comunhão, tem uma unção específica que desce do cabeça, que é Jesus, sobre a igreja. E nos piores momentos da minha vida, eu fui curada nesse lugar, junto dessas pessoas. Cura profunda na minha alma. Eu falo, Jesus, o Senhor está me levantando por dentro. Eu fui curada no altar de pânico, de depressão. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha dinheiro. Muito bom que você tenha dinheiro para pagar seu terapeuta. Mas talvez tenha outra pessoa aqui que foi, ou está sendo como eu fui. Na época de maior dor, nem dinheiro, nem contato, nem conhecer psicólogo eu conhecia. Hoje a igreja está cheia de psicólogo, glória a Deus por isso. Mas nem condições de fazer uma terapia, de pedir ajuda eu tinha. Mas esse livro sempre esteve nas minhas mãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não tem dinheiro para pedir ajuda do homem, você tem a Bíblia para pedir ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo. Esse livro não falha, o seu dinheiro falha, os homens falham, mas a palavra de Deus, ela não falha. Os piores momentos é aqui, como hoje também. Estou sendo curada hoje aqui. Quantos aqui estão sendo curados aqui hoje? O abraço de Jesus, o óleo, a unção do Espírito sobre a igreja. Comunhão, koinonia, é princípio do reino. Quanto mais ferido, quanto mais ataduras você tiver, mais você vai rejeitar a comunhão. Não quero para não ser ferido. E é o contrário. Quanto mais você diz, eu vou me aproximar. Eu quero viver koinonia. Eu quero viver comunhão. Mais a comunhão, eles vão tirando as ataduras de você. Alguém te dá um abraço, uma atadura saiu. Alguém te fala uma palavra, alguém ora por você, mais uma atadura saiu. Jesus está envolvendo pessoas no processo da sua cura, no milagre da cura da sua alma. Comunhão vem de Deus. Há milagres que vão acontecer na sua individualidade, mas outros só vão acontecer na comunhão. Porque tem um óleo específico, tem uma unção específica na comunhão dos santos. Deus cura através da comunhão. Você pode dizer para a pessoa perto de você, Deus cura através da comunhão. A vida veio pela voz de Cristo. A remoção das ataduras veio através das pessoas. Isso nos ensina que ninguém foi chamado para viver sozinho. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Mesmo que o seu passado seja de muita dor, você não foi chamado para viver sozinho. 3 conselhos, em segundos eu te falo, para que você possa ter cura das feridas da sua alma. Em primeiro lugar, reconheça as suas feridas. Eu sou ferido. Ok, eu sou ferido nessa área da minha vida. Reconheça as suas feridas. Não existe cura para aquilo que a gente finge que não existe. Negacionista, se a gente está fingindo, não tem cura. Então reconheça as feridas. Muitos dizem, está tudo bem, mas não está nada, a brecha está só crescendo. Reconheça as feridas. A cura começa quando nós paramos de esconder a dor. Aquilo que você cobre, Deus não trata. Aquilo que você encobre, Deus não trata. Aquilo que você entrega, Deus transforma em testemunho e canal de cura para outras pessoas. Em segundo lugar, aceite ajuda. Lázaro não conseguia tirar as próprias ataduras. Ele precisava de alguém. Então Deus usa discipuladores. Deus usa irmãos, mentores, amigos espirituais, conselheiros. Deus usa pastores. Deus usa irmãos na fé para remover as nossas ataduras. Deixa Ele tirar. Deixa as pessoas te ajudarem no processo. A humildade, ela abre porta da cura que o orgulho mantém fechada. Se você for humilde, a sua humildade vai abrir a porta para a cura na sua vida. Em terceiro lugar, volte a caminhar. Jesus disse, deixem-no ir. Tirem as ataduras e deixem-no ir. A cura não era apenas tirar as faixas. A cura era para devolver a mobilidade de Lázaro, era para devolver o propósito de Lázaro, era para devolver o destino de Lázaro. Deus, Ele não remove ataduras apenas para aliviar a sua dor, Ele remove para restaurar a sua caminhada. E Jesus está dizendo, remova as ataduras e deixem-no ir, porque eu quero devolver a mobilidade
vontade, eu quero devolver o propósito e eu quero devolver o destino dessa pessoa. Jesus está devolvendo nessa noite. Volte a andar. Lázaro então recebe 2 milagres. O milagre da vida e depois o milagre da cura, da libertação das suas ataduras. Hoje muitos estão vivos, mas não estão caminhando. Respiram, mas não sonham mais. Existem, mas não estão avançando. Servem a Deus, mas estão carregando feridas antigas que continuam limitando os movimentos espirituais, limitando movimentos emocionais. Mas nessa noite Jesus continua dizendo: venha para fora. Mas Ele também está dizendo: tirem as faixas e deixem-no ir. O Senhor, Ele quer restaurar a sua mobilidade espiritual. Ele quer restaurar a sua capacidade de confiar. Qual era a maior atadura da minha alma? Confiar. A maior dificuldade é acreditar em alguém. A maior dificuldade da minha vida, a maior atadura que eu carreguei durante muitos anos é acreditar, é voltar a acreditar em alguém por causa de feridas antigas. Mas um dia Jesus falou: eu quero remover sua atadura. Você vai voltar a acreditar nas pessoas. Você vai voltar a acreditar em alguém. Você vai voltar a acreditar nos meus sonhos, nos meus propósitos e na minha restauração na vida das pessoas. Talvez como eu, Jesus quer retirar a sua atadura da capacidade de confiar. Você vai voltar a confiar. Ele quer restaurar a sua capacidade de amar. Ele quer restaurar a sua alegria nessa noite. Ele quer restaurar seus relacionamentos, a sua identidade. Porque o propósito de Deus não é apenas que você tenha vida nessa terra. É que você viva, mas viva em abundância. É que você viva, mas viva plenamente. Talvez você está aqui hoje como Lázaro. Já ouviu a voz de Jesus. Eu ouvi o chamado, pastora. Eu já recebi a vida de Jesus, pastora. Mas ainda você carrega algumas ataduras. Ataduras que ninguém vê. Ataduras que ninguém, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus pais, ninguém enxerga. Feridas escondidas. Lembranças que ainda doem, estão vivas dentro de você. Palavras que ainda machucam. Traumas que ainda prendem. Hoje o Espírito Santo está dizendo: chega de viver limitado por aquilo que eu já decidi curar na sua vida. Chega de permitir que dores antigas governem um futuro que Deus já redimiu para você. Porque Ele tem planos para o seu futuro de te fazer prosperar. Não deixe as suas dores emocionais atrapalharem você. Talvez você está paralisado pelas suas dores, pelas ataduras da sua alma. E não deixe que essas dores impeçam de você ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Porque o milagre da vida, Deus já te deu. Ele já chamou o seu nome. Agora, permita que Deus cure a sua alma. Aceite ajuda. Remova as ataduras e volte a andar. Jesus está aqui nessa noite para te abençoar. E diga: remova as ataduras e deixe que ela volte a caminhar. Deus te abençoe em Cristo Jesus.